Eu venho do ETS de volta aqui com vocês. Aqui é a viagem com histórias do velho. Continuamos com a história do médium Zé Arigó. Hoje nós vamos ver como foi a aventura do médium no campo da política. Não se tratava exatamente de uma aventura. Pois o médium, muito antes da descoberta do seu dom de cura, já tinha pretensões de ajudar as pessoas através de um cargo público como de prefeito. Muitos foram os jornalistas que foram até Congonhas atrás de informações sobre o médium. E muitos daqueles que foram até lá se inspiraram e escreveram livros sobre ele. Mas entre os diversos autores de livros, o que fez o livro com um estudo mais aprofundado sobre o médium foi um chamado José Herculano Pires, um conceituado professor de filosofia. Entretanto, o maior problema sobre todos que escreviam a respeito do médium era se deixarem levar pelos excessos. Isso porque, após acompanhar o médium durante algum tempo, eles acabavam exagerando nas palavras de admiração. O mesmo começou a acontecer com os médicos que começaram a acompanhar os trabalhos do médium. Os trabalhos científicos devem ser pautados na objetividade, o que colocava os médicos e eventuais cientistas em um dilema, pois eles também se perdiam na subjetividade. Uma fase importante em um estudo é obter as provas objetivas que possam ser avaliadas e compreendidas. Mas, naquele caso, como distinguir o subjetivo do objetivo? Bom, a fama do médium crescia a cada dia mais no país. Entretanto, ele continuava a sofrer para vencer os seus problemas cotidianos. Ainda estava decidido a se candidatar a uma vaga na prefeitura da cidade de Congonhas, acreditando que esse seria o caminho onde ele poderia lutar pela melhora na condição de vida daqueles por quem ele lutara quando ainda era só um trabalhador das minas de carvão. Essa ideia de entrar para a política o colocou em um olho de furacão, se é que ele já não estava em um. Pois, se já havia aqueles que o censuravam pelo seu trabalho de cura,
se levantaram agora contra ele, aqueles que eram contra sua ambição política. Mesmo assim, ele continuou com a ideia e concorreu contra seu próprio tio, Lamartine de Freitas. Lamartine, como grande parte da família de Arigó, era um conservador católico. Aliás, como grande parte da cidade de Congonhas. Só que um dos mais severos católicos. Ele dizia que não se deixava levar pela heresia que Arigó cometia diariamente. Assim, era o candidato favorito dos conservadores da cidade. Em outra ocasião, Arigó seria o candidato perfeito para conquistar o voto da população, oposto ao conservadorismo. Acontece que na atual situação, a Igreja Católica era uma das opositoras de sua campanha. E dizia abertamente que ele ia contra o que pregava a religião dos seus conterrâneos. Como se não bastasse a grande oposição religiosa, os opositores também utilizavam contra ele os boatos. Havia o boato de que ele só tinha se dedicado a cuidar dos pobres para alavancar a sua carreira política. Muitas outras mentiras começaram também a ser contadas. Diziam que ele era um baderneiro, que havia brigado com um cliente no seu estabelecimento. Diziam que ele cobrava suas consultas por debaixo dos panos. Recebia comissão dos donos das farmácias e dos laboratórios farmacêuticos pela medicação que receitava. Boatos ainda haviam de que em Belo Horizonte ou de que no Rio de Janeiro ele tinha uma amante e uma filha. Ainda que não houvesse uma só prova que justificasse o falatório, a oposição não se envergonhava nem um pouco em espalhar pela cidade essa mentirada. Ele perdeu a eleição por uma margem apertadíssima de 200 votos. E ainda assim, a oposição não se envergonhou em acusar que as urnas tinham sido fraudadas, porque as urnas não foram enviadas imediatamente para a cidade de Conselheiro Lafayette, onde deviam ser abertas e onde as eleições seriam apuradas. Mas sim, elas ficaram sob custódia dos Correios e, segundo a oposição, o depósito foi invadido e as urnas adulteradas durante a noite. Assim que seu tio assumiu o poder da cidade, o chamou em seu gabinete e disse que ele deveria fechar sua clínica ou se retirar da cidade. Ele se recusou, e tanto o partido do tio quanto o seu próprio partido se uniram numa luta
pelo propósito de Vire à esquerda. expulsá-lo da cidade. Mas o número de pessoas que procuravam Congonhas por causa do trabalho do médium só aumentava. E isso fez com que o tio e os partidos políticos recuassem daquela E ideia. depois saia à esquerda. Aricó, por sua vez, Saia à continuava seu trabalho de cura com mais empenho ainda. Os críticos do trabalho de Aricó também aumentavam diariamente. Mas isso é uma história que veremos chegou ao em seu nossa destino. próxima viagem. Por enquanto, vamos ficando por aqui com a história do velho. Beijo do velho do ETS e até mais.